Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez vamos falar um pouco mais de introdução à programação de computadores na sua aula 4, Ambiente de Desenvolvimento Visual G ou Portugal Studio. O foco mesmo nessa aula e o nosso ao longo do curso em si, a gente vai dar uma ênfase maior ao Portugal Web Studio. Vamos focar mais na versão online dele, embora a gente tenha a versão baixável do software em si. Mas vamos dar uma atenção principal mesmo à versão online, que é bem mais fácil de se acessar. Mas caso a internet seja meio ruim para algumas pessoas e tal, não tem um acesso tão bom, vocês podem baixar a plataforma em si, que vou mostrarmos mais adiante. Vamos lá. Roteiro já vamos apresentar um pouco do que é o Portugal. Vamos ver um pouco do ambiente de desenvolvimento em si, vamos trabalhar. E vamos ter alguns exercícios de fixação. Já aplicando um pouco o que vimos na aula anterior. Lembra daquelas funções escreva e leia? Escreva é aquilo que você vai colocar para o computador passar de mensagem para você. E leia é aquilo que o computador vai receber de você, por assim dizer, para a gente ter algo mais personalizado ou às vezes para executar um bom algoritmo que a gente deseja que aconteça, seja fazer um bolo, seja botar um bom dia personalizado, no sentido da bom dia João, bom dia Maria, enfim. Vamos lá. Nosso laboratório de algoritmos, bem-vindo ao nosso laboratório de algoritmos. Para testar nossas ideias, algoritmos, não vamos usar papel e caneta, vamos usar um ambiente de desenvolvimento. Quem será esse responsável será o Portugal Web Studio. Pense nele como uma oficina onde temos todas as ferramentas para escrever nosso código, bem como testar e ver o resultado. Vamos ver que o nosso ambiente de desenvolvimento em si, ele é dividido em três pontos principais. O botão de executar, onde escreveremos nosso código e onde aparecerá o resultado do nosso código, que a gente chama de terminal, que é onde a gente tem o nosso console, onde mostra o resultado, a saída em si do nosso código. A ferramenta que usaremos é o Portugal Web Studio, que funciona direto no navegador. O Portugal, como vocês podem ver, é uma pseudolinguagem que atua como uma ponte entre a linguagem humana e a linguagem máquina. Vocês vão ver que o Portugal em si, ele é muito semelhante ao que vimos na aula anterior de pseudocódigo. A ideia que ele passa em si é bem descritiva, principalmente que agora ele é em português. Então a gente consegue ver essa ideia de forma mais clara e vai conseguir também elaborar um bom algoritmo de forma mais eficaz, justamente por essa proximidade da língua. É, Ele é bem acessível para pessoas que são iniciantes, por porque ele traz aquela lógica de programação em si, e a gente em si não precisa aprender muitas, regras complexas em si que a gente tem em linguagens de programação mais avançadas. Por exemplo, o Python, o Java, o C Sharp. A gente vai ver que eles à medida que a gente vai passando aqui ao longo do curso, a gente vai aprender Python e vai ver que depois de ter visto Portugal, ele não é tão difícil assim. A gente vai ver que ele só vai mais para inglês, vai sair do português e vai para o mérito de inglês. Ele não é exatamente uma linguagem difícil, ao fim e ao cabo. Mesmo que pareça ser difícil de primeiro momento, ele não é difícil em si. Então, seguindo, aprender programação é como aprender um novo idioma. No começo a gente precisa um pouco daquele Google Tradutor para a gente começar a ver o que que é a gramática, o que que é aquela palavra em si, o que que são cores, ver um pouco do que é o nosso linguajar mais básico. Como você tá? Obrigado, bom dia, qual é o seu nome? E é a mesma coisa quando você vai aprender uma linguagem de programação. Você tem que se habituar, se acostumar como é a sintaxe. Quando eu digo sintaxe, eu quero dizer exatamente com a questão de como é escrito, como a gente deve escrever naquela linguagem de programação. Como é que a gente escreve naquela linguagem de programação para que o computador entenda. Então, por isso tem essa analogia de que aprender a programação em si, aprender uma linguagem de programação no geral, é como aprender um idioma estrangeiro. No início, parece meio difícil e tudo mais, mas à medida que a gente vai aprendendo algumas palavras, vai tendo já uma familiaridade com aquilo, a gente já vai se habituando e vai começando a entender um pouco mais de como tudo aquilo funciona. E entendendo como aquilo tudo funciona, a gente consegue passar nossas ideias de uma forma mais clara e melhor. Portugal.dev. Quando vocês forem lá nessa plataforma, vocês vão cair de cara nessa página bem aqui, onde nós faremos a primeira coisa. Você vê que a gente tem vários elementos na página. Novo arquivo, abrir exemplo, ajuda sobre configurações, dúvidas e perguntas, sugestões.
A ajuda em si, ele vai te ajudar a entender um pouco de como funciona a plataforma. Os exemplos, ele vai mostrar um pouco de algumas funções, alguns códigos que a gente vai poder ver e vai ver ao longo do curso, que ele traz de uma forma bem mais prática aí. Você pode já ver com exemplos bem claros para que serve cada coisa. Por exemplo, o escreva, que a gente viu na última aula, e a gente vai ver isso melhor e praticar nessa aula. O leia, a gente vai ver mais funções adiantes, que vai ter, por exemplo, condicionais, como se, o se não. Vamos ter questões de funções, como criar funções dentro do Portugal. E se você for nesse abrir exemplo, você consegue ver já esses elementos dessa linguagem em si, a chamada sintaxe. Abrir arquivo, vocês vão ver que todo arquivo que você cria no Portugal você consegue salvar. E se eventualmente você quiser voltar a trabalhar nesse projeto, você pode simplesmente abrir ele do seu computador e abrir o arquivo. Novo arquivo, criar um novo arquivo. Sugestões, vocês podem ver lá algumas sugestões que o Portugal traz. Dúvidas e perguntas, que é o famoso FAQ. Você faz as perguntas lá, algumas pessoas já responderam e tudo mais. Algumas dúvidas de programação. Então, isso já é algo bem bom, porque é meio que a comunidade em si te ajuda a se familiarizar, ter uma imersão melhor no conteúdo. Configurações e o sobre. Primeiramente, eu peço que vocês todos vão na parte de novo arquivo, cliquem nele e vocês verão que vai abrir uma nova página. Nessa nova página vai se ter como apresentação tudo isso aqui. Toda essa sidebar aqui assim, esses sem título, essa parte aqui inicial onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem essa parte aqui de baixo preta com a engrenagemzinha. Vamos trabalhar em cada aspecto disso de uma forma bem clara. Primeiramente, vamos entender por partes. O que temos aqui? Toda essa tela que você viu em si é o nosso editor de código. Quando vamos detalhar um pouco mais ele, essa primeira função aqui, onde está meio que uma setinha, é o que a gente entende por botão de executar. É ele que vai fazer em si o seu programa rodar. É o que vai ligar e fazer a mágica acontecer. E o botão logo abaixo, vocês veem ele, esse quadradinho, é um botão que faz o programa parar. O que acontece? Muitas vezes vocês vão criar loops, que são loops, são meio que repetições de uma mesma coisa. E essas repetições, às vezes, você quer que pare por conta que deu algum problema, não está fazendo o comportamento esperado. Aí, esse botão de baixo existe para isso, para você dar essa pausa no código e evitar que o programa continue infinitamente, sem que você deseje. A segunda parte, extremamente essencial, é onde vamos escrever o código, que é a parte aqui da área principal, onde tem os numerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À medida que você vai escrevendo, mais desses numerozinhos vão aparecendo. Cada número é a representação do número da linha. Então, essa aqui é a função mais básica que vem como padrão. Programa função início. Ele só vai fazer o início. A função dele é só rodar e não fazer nada, praticamente. É um programa que é só como exemplo aí. Mas, enfim, vamos entrar em mais detalhes um pouco mais posteriormente. Veja a ideia que isso aqui, onde temos a área principal, é onde vamos colocar todas as nossas ideias em prática em si. É aí onde vamos construir nossos algoritmos e nossas etapas em si. No geral, botar nossa ideia em prática e tirar ela do papel no geral, junto com aqueles conceitos de pensamento computacional que a gente viu lá no primeiro módulo. Aquilo vai ajudar muito a gente colocar no caderno, por assim dizer, tudo que a gente tem de ideia. E por último, aquela parte lá inferior de baixo é a nossa área de console. É ali onde vai mostrar aquelas mensagens que o computador quer passar pra gente. Lembra aquele questão que eu falei bem na aula anterior de ter um bom dia personalizado? Às vezes a pessoa pedir assim, computador, você vai programar ele para fazer assim, escreva, insira o seu nome, 2 pontos, e é aí que vai aparecer essa mensagem, insira o seu nome no console. Quando aparecer, aí vai ter aquela segunda função, leia. Lembra lá, na primeira aula, leia número 1, número 2 e tal, que é o que o computador vai pegar, é o que você vai colocar e o computador vai pegar. É exatamente isso que ele vai fazer. Quando você colocar um leia aqui, ele vai esperar você colocar aquele código para você, enfim, poder usá-lo. Alguns exercícios que a gente pode começar a fazer essa aula é esse aqui, o exercício de fixação número 1, que é o Olamun, nosso primeiro código no geral. E aí é onde a gente vai poder, em si, pela primeira vez, botar
o nosso primeiro código para rodar. Aqui mais à frente temos alguns outros exercícios. E essa foi a aula de hoje, galera. Muito obrigado e até a próxima aula.